Os números de violência contra a mulher vêm subindo no estado, segundo dados da SDS. Recentemente, a gente acompanhou o caso de uma jovem de 19 anos que foi queimada com soda cáustica pelo ex-companheiro no Recife. Inclusive, ela já tinha prestado vários boletins de ocorrência e tinha várias medidas protetivas para protegê-la, o que não foi suficiente. E para conversar sobre medidas protetivas, eu estou com o Dr. Mário Barbosa. Doutor, eu queria que o senhor já começasse explicando o que é e como fazer para conseguir uma medida protetiva. Boa tarde. Veja só, as medidas protetivas elas são instrumentos, mecanismos utilizados que visam a segurança daquela pessoa, no caso daquela mulher que está sofrendo por ameaças ou por agressões por parte de um companheiro, de um convivente, de uma pessoa ali, de um marido, por parte de alguma pessoa com quem ela conviva que esteja promovendo essas ameaças, né, esse risco ou até mesmo as agressões. Ao contrário do que muita gente pensa, não é preciso que as agressões sejam apenas físicas para que persigam as medidas protetivas. As agressões, no caso da Lei Maria da Penha, podem ser, veja bem, agressão física, agressão verbal, agressão moral e agressão patrimonial, que muita gente não se atém a isso. Então, se aquela pessoa, no caso aquela vítima, vamos lá usar o termo aquela mulher, ela detém um patrimôniozinho e aquele seu companheiro chega em casa e depreda todo o patrimônio dela, ela também pode perseguir uma medida protetiva. Então, são vários mecanismos, são vários bens assegurados, né, pela legislação, e muitas vezes a vítima só se atém à questão da violência física. Espera muitas vezes apanhar, espera muitas vezes um olho roxo, um dente quebrado, para poder pedir as medidas protetivas, né? Perseguir as medidas protetivas. Tudo por desinformação. E qual o papel da polícia durante o cumprimento de uma medida protetiva? Então, é interessante essa sua pergunta. Veja só, a polícia, podemos se dizer, a ponta do iceberg. É através da polícia que tudo começa. Então, naquele momento, o Estado, através da sua segurança pública, naquele momento, a vítima ela não tem como correr diretamente enquanto vítima ou enquanto um evento que a torna vítima para um fórum, para um Ministério Público. Pode até estar fechado. O que é que a gente comumente faz? Puxa o celular e liga para o 190, ou pede a ajuda da polícia, ou busca uma viatura policial, né? Às vezes a própria vítima nem tem mais essa condição, ela já está ali sendo maltratada de uma forma que ela não tem nem condições mais de ir buscar ajuda. Ela pede um vizinho, às vezes que vê, um parente da família, é quem pede essa ajuda, quem busca essa ajuda. Então a polícia naquele momento é quem chega, quem analisa toda aquela situação que se deu, é quem comunica o fato à polícia judiciária, que é a polícia civil, né? Então chegou ali, foi informada a polícia militar, chegou com a viatura, se deparou num ambiente onde está ocorrendo a violência, o que é que ela tem que fazer? Trazer a vítima, conduzir a vítima à delegacia de polícia para que a vítima informe, fazer todo aquele boletim de ocorrência, como foi que se deu, para que a vítima informe como tudo se deu e ali inicie-se, né, toda a situação das medidas protetivas. Se caso o indivíduo descumprir uma medida protetiva, quais são as penalidades que ele poderá sofrer? Interessante a sua pergunta, porque nós tivemos há pouco editada uma lei em que prevê uma pena de 1 a 5 anos por descumprimento de medida protetiva, ou seja, aquele indivíduo que sofreu as medidas protetivas, se ele vier a descumpri-las, vou lhe dar um exemplo. Nas medidas protetivas, ficou determinado que o agente delituoso, né, o réu, não tivesse contato com a vítima nem por meios eletrônicos, redes sociais, telefones, e aí, no momento daquele, ele manda uma mensagem para a vítima. Seja uma mensagem ameaçadora ou seja uma mensagem de arrependimento, não interessa. A vítima procura a autoridade policial, de posse daquelas medidas, constando que ele não deve se aproximar, não deve manter contato. A autoridade policial, vendo aquilo, deve imediatamente recolher aquela pessoa
e levá-la para a audiência de custódia, porque ele não pode nem, o delegado não pode nem arbitrar fiança, que a pena é de 1 a 5 anos por descumprimento, endurecendo mais ainda essa questão das medidas. Então, aquela pessoa que está sofrendo ou que está dentro do que a gente chama dessas medidas protetivas, pense direitinho antes de descumprir, porque a pena é alta, é de 1 a 5 anos, não cabe fiança estipulada pelo delegado. Se ele não responder a outros eventos, só na audiência de custódia que talvez ele venha a ser liberado. É muito comum, as pessoas já estão acostumadas a essas medidas protetivas ser para as mulheres. O homem também pode solicitar uma medida protetiva? É interessante a sua pergunta. A lei, a própria Lei Maria da Penha, ela já fala lá no seu preâmbulo que ela foi uma lei criada para a proteção de mulheres, né? A própria Maria da Penha, que nomeou a lei, né? Porque a lei é a 11.340/06, a própria Maria da Penha, ela incorporou, como incorporou a lei Carolina Dickmann, né? E algumas outras leis que a gente sabe que acaba incorporando aquela personagem principal à lei. Então, a própria Maria da Penha, a lei visou, ela foi uma pessoa que lutou para que essa lei se efetivasse. E essa lei, ela entrou numa discussão muito grande, porque se a nossa Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei, como é que pode existir uma lei que visa a proteção apenas das mulheres? Aí a gente chega hoje nesses novos relacionamentos, inclusive com o reconhecimento jurídico, através de casamento de pessoas do mesmo sexo. O que é analisado muitas vezes nesse caso? Qual a parte mais vulnerável da relação? Então, existem casos já divulgados, né, no meio jurídico, né, no meio policial, aonde num relacionamento homossexual entre homens, entre pessoas do mesmo sexo, do sexo masculino, a parte tida como mais vulnerável recebeu a seu favor as medidas protetivas da lei previstas na Lei Maria da Penha. É uma evolução, né? Se você for ter uma noção, a lei é de 2006, nós só temos 13 anos com essa lei específica. Quer dizer que há 13 anos atrás, a gente pode pensar o quê? Que a coisa corria frouxa. A gente só ia se abeberar lá no artigo 129 do Código do Lesão Corporal, no parágrafo 9º, no âmbito familiar, né? Então, é uma lei nova praticamente, né? A gente já vem sofrendo com isso há gerações e mais gerações, e ainda tem cara que não se apercebe, vai encher a cara, vai encher o tanque a tarde todinha num bar, numa venda, e chega em casa de noite para maltratar mulher e filhos. A gente tem aqui algumas perguntas de alguns internautas que mandaram pra gente. A situação de uma mulher. Ela disse que foi casada por 8 anos, o marido dela era violento e ameaçava constantemente. Ela conta que se separou e solicitou uma medida protetiva. Mas ela disse que ainda tem um filho e 3 anos juntos. Ela pergunta: sou obrigada a deixar meu filho visitar o pai? Tenho medo que ele se vingue da criança. Se houver no contexto de tudo isso, não pode ser feito uma coisa aleatória. Se no contexto de tudo isso restar provado, ela conseguir provar que as violências praticadas contra ela se dava também na presença da criança, porque veja, as primeiras medidas protetivas que nós tivemos, uma das primeiras foram as previstas no próprio ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na 8.069/90. Ou seja, o ECA, ele pode dizer que ele prescindiu as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Então, se no contexto da história dessa ouvinte houver, por exemplo, a prática da violência contra ela na presença da criança, é evidente que as medidas protetivas podem também recair, ou seja, se afastar não apenas da mulher, como também das crianças, se afastar do lar de uma maneira geral, desde que o indivíduo traga riscos ao núcleo familiar, né? Aquele pessoal ali que ficou, esposa, filhos, enfim. A medida protetiva, ela tem prazo de validade? Geralmente as medidas protetivas elas têm um prazo de 90 dias, de 3 meses. Todavia, se perdurarem as ameaças, as agressões, né? Se houver risco, ouvidas as partes, hoje há uma precaução maior do Ministério Público, do juízo, da comarca, com relação a isso, da própria autoridade judiciária, né? da Polícia Judiciária, que é o delegado de polícia,
Se ainda persistir o perigo, se ainda persistirem as ameaças, as agressões ou um risco, né? Então, assim, se há notícias por parte da vítima, que aquele indivíduo diz que quando cessar os 90 dias, quando cessar a medida protetiva, ela vai ver como é que se faz, enfim, né? Sempre aparece alguma coisa. Ou se o histórico daquele autor que sofre as medidas for um histórico de violência, elas vão perdurar sim. Com certeza. Para a gente encerrar aqui, para solicitar uma medida protetiva, a gente precisa de provas ou apenas a palavra basta? É interessante isso aí. Quando eu sou procurado por uma pessoa, geralmente quando nos procura na condição de advogado por conta de um divórcio, por conta, né, de uma separação, enfim, ela relata algumas situações dessa natureza, a gente pede logo que vá à delegacia de polícia e faça um boletim de ocorrência. Porque é o boletim de ocorrência, é a publicidade do fato que vai dar início a tudo isso. Então, é claro que muitas vezes a palavra da vítima pesa, mas a gente tem que construir, fazer aquilo acontecer, construir todo o histórico e vir ali com a denúncia, né? E não esperar que chegue lá com o olho roxo, com a banda do rosto machucado, com o dente quebrado, para poder iniciar todo o procedimento. A gente agradece as suas informações. Conversei com o Dr. Mário Barbosa, tirando dúvidas sobre medidas protetivas.